Boa noite. São 20 horas. Estamos iniciando a nossa live. Boa noite. Trabalhei tanto essa semana, gente, quase não consegui falar com vocês. Estava louca de vontade que chegasse hoje à noite para a gente interagir um pouco, né? Como é que andam todo mundo? Todo mundo bem por aí? Vamos entrando. Boa noite, boa noite. Doutora Vanessa, a Juju, a Maria Amélia, a Débora. Oi, Débora, tudo bem, querida? Vamos entrando, gente, vamos entrando. A Ali, oi, Ali, tudo bem, Ali? A Valéria, Betina. Tudo bem, meninas, queridas, as minhas meninas na menopausa, as meninas no climatério. Vamos lá, gente, a Rose. Mas eu quero convidar a minha convidada, né? Vamos ver aqui. Tarlis, que é uma nutricionista querida. Oi, oi, Olá, Tarlis. tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Eu não, Obrigada pelo convite. eu não te conheço Vamos. pessoalmente ainda, mas a gente tem algumas pacientes em comum que te adoram, tá? Que Então, bom. e me disseram, olha, você tem que falar com a Tarlis, tem que conhecê-la melhor. Então, eu achei uma oportunidade maravilhosa para a gente conversar e você ajudar as mulheres um pouco, né, Tarlis? Porque... Então, eu quero, em primeiro lugar, que você se apresente, tá? Que você conte um pouco da sua história. Conta a tua idade também, porque aqui a mulherada é toda climatéria e menopausa, tem que abrir o jogo aqui, tá? Bom, E boa noite, pessoal. Pode falar. não, é isso aí, vou te passar a palavra, tá? Bom, boa noite a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite. É sempre bom compartilhar ideias com profissionais que têm ideais e formas de trabalhar similares, né? Eu acho que isso é o que a gente chama de visão integrativa, né? Então, é sempre bom encontrar pessoas que partilham dessas ideias e desses ideais para resultar no bem-estar, na qualidade de vida das pessoas que a gente busca ajudar, né? Isso. E, bom, a minha idade, tenho 36 anos, trabalho há 12 anos na prática clínica, né? Atendimento em consultório. E a minha história é mais ou menos assim, né? Me formei, antes de me formar, passei por um câncer linfático, tive que parar os meus estudos e tudo mais, e depois que eu retomei, me formei e comecei a clinicar, trabalhei em hospital, hemodiálise e tudo mais, e os caminhos da vida acabaram me levando para uma nutrição mais estética e esportiva. Tá. E depois de um tempo, Bernadette, eu acho que o que aconteceu foi que, mesmo trabalhando com isso e tendo sucesso nessa área, né, sendo conhecida ali na região, eu comecei a sentir uma frustração, assim, do que aquela nutrição que eu acreditava que poderia mudar a vida das pessoas estava sendo um pouco diferente do que eu estava realizando ali como profissional, né? Tá. E depois de muito tempo, eu acabei me mudando um pouco o meu nicho, assim, e os caminhos da vida acabaram me levando para voltar para a parte clínica, né? E trabalhar principalmente com pessoas com problemas autoimunes e câncer. Tá? E hoje, o meu foco é totalmente direcionado para pessoas que têm problemas autoimunes, né? Que buscam a remissão, ou seja, controlar o seu problema autoimune, e que estão insatisfeitos com o tratamento convencional à base de medicamentos, né? Pacientes com Então, câncer também, então você acompanha e seu foco também é na área do câncer.
Hoje mais autoimune, Os mas mais autoimunes. isso. Mas também câncer. Que idade você tinha quando teve esse câncer linfático, Thales? Tinha 21 anos, Muito jovem, né? muito. Realmente é uma coisa que a gente não está esperando, né? Então, É. uma coisa que eu tinha, eu conto até que eu tinha um medo, assim, não sei se isso é comum numa pessoa que está em remissão de um câncer, mas eu ficava com medo do câncer voltar, né? E Aham. aí, depois de um tempo, eu comecei a descobrir que, poxa, por que eu tô com todo esse medo, né? E aí eu comecei eu tive esse insight de que era assim, poxa, eu já tinha me formado, né? Tinha acabado de me formar e será que eu tô condizente o que eu tô fazendo, o que eu tô estudando para aplicar nas pessoas e o que eu tô fazendo para mim, né? E foi aí que eu conheci logo em seguida a nutrição funcional, que me apresentou realmente essa realidade diferente, que realmente a alimentação tem o poder de manifestar ou silenciar uma doença. Então, a partir daí, a minha vida se modificou, foi mudada pela nutrição, né, depois de formada, né, diferente daquela visão ortodoxa de nutrição convencional, talvez seja o mesmo caminho, né, da medicina, e a gente vai vendo os resultados, aplicando na gente e quer levar essa informação e essa transformação para as pessoas, né? Tarlis, eu quero só repetir uma frase que tu falaste aqui, que é um tesouro para essas mulheres que estão nos escutando. Você falou assim, ó, que a alimentação é capaz de manifestar ou silenciar uma doença. Ou seja, aquilo que você põe para dentro da sua boca, as escolhas que você faz, vão poder acordar doenças ou, se você já está doente, fazer com que essa doença vá embora ou que ela fique quieta, silencie. Então, vocês vejam o poder desse assunto que a Tarles vai estar falando aqui conosco hoje, tá? Eu acho que é um dos assuntos mais importantes para a nossa saúde, que é a nossa alimentação. Eu penso assim, Tarles, tá? Porque eu estudei Ayurveda também. E o Ayurveda, que é a ciência mais antiga do planeta, fala isso, né? Que o alimento tem que ser o nosso remédio e se a gente não se alimentar adequadamente, não vai ter remédios que vão resolver o problema, tá? Exatamente. É buscar. E na autoimune isso é muito comum, né? As pessoas começam tomando 1, 2, 3, quando vê estão tomando 10 tipos de remédio e não se veem melhores, né? Se veem piorando da condição atual e se predispondo a desenvolver outras comorbidades ou até outras autoimunes, como é muito comum, né? Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 7 autoimunes numa mesma pessoa. Uma Né? mesma pessoa, Thales. Se eu não freio esse mecanismo, ele continua se perpetuando. Isso. E nessa visão integrativa a gente olha dessa maneira, né? Não olhe para a autoimune de forma local, né? Tem uma artrite reumatoide, o problema está na minha articulação, tem uma psoríase, o problema está na minha pele. Não, o problema está no todo. E não adianta eu tratar localmente, eu preciso tratar o todo. E só tratando o todo você vai encontrar a solução para este problema e os que podem vir depois. Uhum. Então, eu quero aproveitar que tu estás aqui, né? E eu vou rapidamente contar a minha história da autoimunidade, tá? Porque eu acho que já é um começo para que você depois traga a questão toda do intestino, tá? Eu fiz medicina, né? Faculdade de medicina e tal. E quando eu comecei, então, a trabalhar e fazer plantões, a gente se alimentava dentro de hospital, comia bolacha, comia bauru, comia cachorro-quente, muito estresse, muito estresse, muito estresse, né? E depois de um tempo que eu já estava, então, formada, trabalhando, fazendo partos, correndo, pacientes no hospital, tudo, eu comecei a ter um intestino muito irregular. Muito irregular,
frequentemente com diarreias, e aí tomava antibióticos, e aí diarreias, e aí os médicos na época tratavam dessa forma, aí já começaram a me dar omeprazol, porque também daqui a pouco com um pouco de azia, e depois de um tempo eu descobri que eu estava com uma tireoidite Hashimoto, tá? E aí a minha tireoidite Hashimoto, inclusive, foi agravando com muitos nódulos e tal, eu acabei, inclusive, perdendo a minha tireoide, eu não tenho tireoide. Porque eu ainda não fazia medicina integrativa e na época disseram que tinha que tirar a tireoide, eu acreditava naquela medicina e acabei, né? Então, a minha vida inteira tomando antibiótico, com problemas intestinais, e eu vou te dizer assim que o grande fator, e isso eu acho que tu pode observar nas tuas pacientes também eram questões emocionais, porque por trás de tudo isso tinha problemas familiares importantes, tinha problemas de relacionamento, com um casamento que não estava indo muito bem, e todas essas questões aí por trás da cortina. Então, como a gente é um ser integral, é corpo, mente e alma, eu vejo muito que o que é imprimido no corpo físico, às vezes, começa aqui no nosso emocional. E assim vai. Então, eu entendo dessas coisas porque eu passei por isso, tá? E sabe que eu acabei indo parar na John Hopkins e depois na Clínica Mayo, porque aqui no Brasil me diagnosticaram com doença celíaca, porque meu intestino continuava sempre ruim, com problemas e tal, e aí tinha que parar, suspender glúten, suspendi glúten por um tempo, aí fui parar na Clínica Mayo. Na Clínica Mayo fizeram lá um exame e me disseram não, que era um problema imunológico do sistema digestivo intestinal, né? E a partir daí, então, eu não era mais celíaca, mas eu tinha um problema imunológico, que na verdade é o que você trata, que é uma doença autoimune. Aqui no Brasil, na época, não tinha ainda pessoas como você, que hoje em dia a gente tem acesso. Na época, quem era? Era o gastro, era. E que daqui a pouco muitas dessas mulheres que estão nos escutando, elas não sabem chegar em alguém como você, entendeu? Um especialista na nutrição, que entende de doença autoimune, porque ela vai lá no médico do convênio, ela tá como eu tinha diarreia, eu tinha dor de barriga, daqui a pouco eu estava no gastro e no endócrino, que me tratavam com remédio, que me pioravam o meu problema. Eu não entendia nada disso na época que não estudava, depois eu fui estudar para mudar drasticamente a minha vida, como eu fiz e hoje em dia faço, né? Mas é difícil uma pessoa que não conhece chegar a isso que nós estamos aqui hoje. Graças a Deus nós temos, então, as redes sociais. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós, Tarles, como começa, é a questão, é o desequilíbrio intestinal que vai trazer a doença autoimune, muitas vezes a doença autoimune também do intestino. É uma questão genética de um gene que é ativado, é uma alimentação completamente. Então, traz um pouco para nós aí do teu conhecimento, tá? Tá. Então, assim, a gente diz que o problema autoimune, o intestino é causa e sustentação. Né? Então, ele começa ali e ele se mantém por conta desse desequilíbrio. Tá. E se a gente for ver, a gente tem que ir muito lá atrás, né? Como que tudo isso começou? Né? De repente, como você, né? Esse problema começou a se manifestar, que teve um gatilho emocional ali, uma fase de estresse. Mas antes disso, o seu corpo estava caminhando para isso, né? Então, se a gente Isso. for lá para trás, né? O que a gente tem que olhar? Como que era o estilo de vida dos pais dessa pessoa, né? Que, Isso. de que parte ela nasceu, cesariano ou normal, se ela foi amamentada ou o primeiro alimento que ela teve contato foi uma forma infantil, ou leite de vaca, ou soja, né? Tudo começou aí. Tudo Tá. começou a alterar essa saúde intestinal. Aí essa criança, ela tinha
problemas que são comuns, infecção de ouvido, amidalite, tomou muito antibiótico durante a vida, né? Como foi a adolescência dela? Então, se a gente for olhar para trás, né, no histórico dessa pessoa, a gente vai começar a encontrar vários pontos ali que ela dava, que ela tinha indícios de que futuramente ela poderia desenvolver um problema autoimune. E quando a gente olha para trás dessas pessoas, a gente vê isso, vê esses indícios, né? E nada mais é que depois de um tempo, um problema se manifestou por um gatilho emocional, ambiental, seja qual Isso. for, né? Mas essa história começou muito antes. E quando a gente pensa em nutrição autoimune, para autoimune, a gente tem grandes três pilares, né? Reparar a mucosa intestinal, controlar ou minimizar o processo inflamatório e o que eu chamo de domar os anticorpos, né? Diminuir esse mecanismo que está hiperreativo. Mas focando aqui no tema da live de hoje, que seria a questão intestinal, né? Tudo começa por conta o que acontece muito é uma hiperpermeabilidade intestinal. Então, o intestino, ele deveria ser um muro bem fechado, proteção, como uma trincheira. E como se tivesse soldados ali em cima selecionando quem eles deixam entrar e quem eles não deixam entrar. Isso é um intestino saudável, ele tem uma permeabilidade seletiva. Ele escolhe quem entra, e o que entra vai cair na corrente sanguínea, e cai na corrente sanguínea pode ir para qualquer lugar, né? Tá. E o que não entra vai ser excretado. Então, simplesmente falando, seria assim. Então, no que acontece é que na pessoa com autoimune, ela tem uma hiperpermeabilidade, ela tem fendas intestinais. E essas fendas fazem com que é o que a gente chama de hiperpermeabilidade, né? O intestino não tem mais essa capacidade de selecionar totalmente o que deve entrar e o que deve sair. E aí começa a entrar o que não deveria entrar, começa a sair o que deveria sair. Entrar. Então, muitos alimentos têm a capacidade de destruir essas junções intestinais, né? Ajudando a formar esses buracos. E esses mesmos alimentos que têm a capacidade de quebrar essas junções, eles também são difíceis da gente digerir, né? Tem um tamanho, acabam a gente não tendo capacidade de digeri-los completamente, e eles começam a vazar por esses buracos que muitas vezes eles mesmos ajudaram a cavar. E passou por aqueles buracos, o sistema imune vai começar a olhar para eles e entender que isso aqui é estranho, isso aqui não é alimento, isso aqui é uma substância que eu não reconheço. Eu vou atacar. Então, Tarlis, e além desse alimento ser de um tamanho grande que normalmente não entraria, mas aí como o buraco está ali no intestino e ele vai entrar, também pode acontecer, né? Uma pergunta que eu faço para ti, de que o processo de quebrar esse alimento não está adequado. Eu acho que isso também entra nessa corrente, né? Ou deficiência sim, de enzimas digestivas, ou um estômago que não está conseguindo. Talvez até começa na mastigação já, a pessoa não está ali também. quebrando o alimento. Então, fala um pouquinho para nós aí. Pensar no todo. Antes de chegar no intestino, ele teve que passar pela boca, pelo começo, né? Isso. Então, o que a gente vê hoje, né, Bernadette? As pessoas não mastigam, né? É. E ao não mastigar, pense no corpo como uma linha de montagem, né? Então, se minha boca não faz o trabalho que ela deveria fazer, vai sobrar mais trabalho para o estômago, né? Isso. Então, se eu não mastigo, o alimento vai chegar numa consistência no estômago que não deveria chegar. E dependendo do nutriente, essa digestão já começa na boca pela própria saliva. Então, se eu não tenho tempo de contato da saliva com o alimento, eu já estou perdendo uma etapa do processo digestivo, né? Aí chegou no estômago. Aí meu estômago não produz ácido e enzima o suficiente para quebrar esse alimento, né? Por conta de uma mastigação inadequada, por conta de utilização de medicamentos, né, que atrapalham. Como, por exemplo, o omeprazol, né? O omeprazol é um alimento que só atrapalha a digestão a nível
Principalmente do estômago, né? Ele causa uma, ele causa uma anestesia, né? Então, a pessoa se sente dependente e talvez sinta um conforto momentâneo ao utilizar esse tipo de fármaco, mas ele vai alterar tudo que seria a fisiologia normal do estômago, que é para ser Isso, ácido. Então, se eu não tenho um estômago ácido suficiente, eu não estou quebrando o alimento suficientemente. Não estou isso, produzindo fator intrínseco, que é uma substância importante para a ativação de algumas vitaminas, como a vitamina B12, né? Então, hoje, se a gente isso. pega exame de vitamina B12, eu falo que, assim, vitamina B12 está onde? Na carne. Apenas 8% da população se declara vegetariana. Então, por que que quase 100% dos exames de vitamina B12 estão insatisfatórios? Né? Não é porque não come, é porque não assimila, não ativa no estômago, não tem intestino saudável para aproveitar. Né? Então, muitas vezes as deficiências vitamínicas vêm de um problema de assimilação, não só de ingestão. Né? Uhum. Então, começa no estômago, começa na boca, o estômago não está bom também, aí chega no intestino também, não está bom, pronto. Todo o trato gastrointestinal que precisa ser revitalizado, né? Ou focado nessa abordagem. E aí aquelas junções lá estão abertas, o alimento está entrando mais grosseiramente, sem ser adequadamente digerido. E aí os anticorpos vão começar a atacá-lo. Só que e o que acontece na autoimune é a perda da tolerância oral, ou seja, o seu corpo sabe o que ele deve atacar, mas ele não sabe mais o momento de parar de atacar. Então a pessoa perdeu a tolerância oral ao alimento. Uhum. E ao acontecer isso, começa a atacar as células sadias também, tecidos sadios, causando perda da função daquele tecido. Né? E aí vai para o elo frágil, que a gente chama, né? Ponto fraco. Onde que é o seu ponto fraco? A sua tireoide? Vai atacar a sua tireoide. Uhum. A sua pele vai atacar a sua pele. E aí você desenvolve um transtorno autoimune, aonde é o seu ponto fraco, onde a corda arrebenta mais fácil do seu lado. Que aí tem a ver com predisposição genética, lógico. Predisposição genética, né? Porque Tem o ponto fraco. isto. O ponto fraco tem a ver com isso. Tá. Então, se a gente quer parar esse mecanismo, o que eu tenho que fazer? Trabalhar toda a saúde do trato gastrointestinal, começando pela mastigação, pelo estômago, pelo Tá. intestino. Primeiro, parando de colocar o que está agredindo. Né? Às vezes a pessoa fala, o que eu como? Ou o que eu faço? Primeiro, a gente tem que parar de colocar. Você colocou aí há pouco, você trouxe que tem alguns alimentos que são de mais difícil digestão no nosso intestino delgado, e esses alimentos, então, podem ser o estupim, né, por entrarem. Você poderia dizer para nós aí quais são esses alimentos mais perigosos, assim, que a gente teria que observar mais, que a gente teria que mastigar melhor, ou até ficar atento para ver, por exemplo, se eu como tal alimento, eu senti o meu corpo, por exemplo, eu vou ficar com a barriga inchada depois, eu fico com uma cólica intestinal, porque o corpo avisa a gente, olha, esse negócio aí não tá muito bem, né? Só que a gente perdeu o nosso contato com o nosso corpo. O corpo fala, tá? Mas a gente, enquanto que está comendo, está olhando o WhatsApp, está falando com não sei o quê, está fazendo. A gente não escuta mais o nosso corpo, tá? Então, eu queria que tu me dissesse assim, quais é que são os alimentos que a gente tem que prestar mais atenção e ficar mais atentos para a autoimunidade, para doenças autoimunes. Tá. Tem muitos, tá? E lógico, a gente vai entrar numa questão individual, porque se o trato digestivo não tá funcionando adequadamente, mesmo sendo bons alimentos, eu posso
adquirir intolerância contra eles também. Quanto pior está o meu intestino, é aquela pessoa que passa mal comendo abacaxi, por exemplo, banana, Pois né? é. Coisas que não deveriam causar mal para ela, mas ela está tão hiperreativa, com o intestino tão destruído, toda a parte digestiva tão inadequada, que até o que é bom começa a não ser bom também, tá? Mas vamos colocar o que seria, eu falo, entrar numa abordagem o que serve para todo mundo e onde que a pessoa deve começar, por onde ela deve começar mudando, né? Tá. Acho que o que é indiscutível, assim, na questão autoimune é a questão do glúten, né? Isso aí é fato. O glúten, na Glúten. década de 70, sofreu uma modificação genética, né? Então, isso fez com que ele tivesse... O trigo, né? Desculpa. O trigo sofreu uma modificação genética, fez com que ele tivesse 20 vezes mais glúten. Então, o trigo de hoje, ele não é o trigo que os nossos avós consumiam, né? Então, porque muita gente fala, nossa, mas antigamente todo mundo comia e não era o problema. Mas o Guria, alimento não é o guria, olha aqui, mesmo. ó. Eu ia na casa da minha avó, a minha avó fazia pão de milho que ela botava no forno, me lembro, aquela casquinha preta em cima. A gente adorava, né? Não tem como comparar assim, né? O alimento não é mais o mesmo, o mundo não é mais o mesmo, o nosso nível de exposição só não não só a alimentos, mas a tudo que o que sobrecarrega o nosso sistema imune é muito maior, né? Não É. é mais a mesma vida. Então, o grau de estresse, né, vamos dizer assim, para o corpo como um todo é maior. Então, o alimento também não é mais o mesmo, muitos, né? Como a questão do glúten que foi modificado aí. E isso fez com que ele tenha 20 vezes mais glúten em relação ao trigo selvagem, né? Que chama trigo Tá. anão. Então, ele fica de um tamanho que é difícil de nós termos enzimas que deixem ele com tamanho suficiente, né? Quebrado, para que a gente possa absorver. Tá. A caseína também, que é a proteína do leite, também é outra proteína de muito difícil digestão, né? Que é diferente de lactose, que é a parte Uhum. carboidrato do leite. Porque Né? Às vezes, a mulherada, tá, eles acham o seguinte, elas falam para mim todo dia, não, doutora, se eu tomo leite ou alguma coisa, eu tomo lactose, eu uso a enzima, aquela lactose, para digerir, então, a lactase, né? Desculpe, usa a lactase, que é a enzima para digerir a lactose, porque as pessoas pensam que o único problema é a lactose, né? Que é justamente o açúcar do leite. E você está falando para nós que o problema maior é a caseína, que é a proteína do leite. Então, fala um pouquinho aí para nós, Thales. tá. Então, vamos pensar no leite. Vamos pensar que a gente tem 3 macronutrientes: proteína, gordura e carboidrato. O leite nos fornece esses 3 macronutrientes. Então, ele tem a gordura, ele tem a fração proteica e tem a fração carboidrato. E a fração carboidrato é de onde vem a lactose. A lactose, muitas pessoas vão começar a tem problemas, desenvolvem problemas de intolerância com lactose, que é o açúcar do leite. E isso é fácil de resolver, né? Eu simplesmente coloco uma enzima, né, a lactase, como você falou, e aí eu consigo quebrar essa fração do leite e isso não me causa desconforto. Geralmente está associado à parte gastrointestinal, diarreia, gases ou constipação. Mas o grande problema quando a gente fala em autoimune são as partes proteicas. Né? Então, o leite, a parte proteica dele, a de mais difícil de digestão, é a caseína. Tá. Então, a caseína, não tem como a gente utilizar uma enzima de filtro, não tem como a gente tirar a caseína do leite. Então, faz parte da constituição dele, não tem como mudar isso. E essa é o grande problema quando a gente pensa em ativação, né, em macromolécula mal digerida. É a caseína. Então, o que mais contém caseína? Leite. O que menos contém caseína é quanto mais gordura eu tenho, menos caseína eu tenho. Eu tenho mais gordura, vou ter que diminuir alguma coisa, no caso a proteína. Então, se eu pego um queijo mais gordo, eu vou ter menos caseína, né?
O Agora, o queijo, leite em si, o queijo mais gordo é aquele bem amarelo, pinga gordura, né? Aquele que se eu deixar no pratinho de noite, no outro dia tem uma rodinha de gordura lá, né? é um queijo gordo e um queijo curado, O né? queijo Um queijo, curado. se a gente for pensar só em queijo gordo, tipo, cheddar é um queijo gordo, É, né? Mas vamos pensar num queijo curado, tipo um queijo canastra, né? Um queijo meia pura, aquele queijo seco, né? Que vai ter bem menos, muito mais gordura, que é a parte boa do leite, e muito menos proteína e muito menos lactose, né? tá, Então, assim, dependendo da fase da dieta que a pessoa tiver, ela pode voltar a consumir queijo. Mas na fase inicial, a gente precisa retirar tá. também, né? Porque a gente está. O corpo está naquele mecanismo hiperreativo, perdeu a tolerância oral, então eu preciso entrar com força nisso. Não, Tá, não, não, não chega mais um consumo esporádico, né? A gente quer inativar um problema. Então eu preciso ter a fase de exclusão. tá. Então aqui, ó, Que, você falou do glúten, você falou da caseína do leite, dois alimentos que são importantes nessa questão da autoimunidade. O que mais você indicaria para tá, nós assim? vamos pensar, assim, talvez isso todo mundo já sabe, né? Mas vamos pensar aqui, o que é um alterador grande da microbiota intestinal? Todos os industrializados, né? Uhum. Todos os adoçantes, né? Principalmente os sintéticos, aspartame, ciclamato, sucralose, né? São grandes disruptores da mucosa intestinal. Eu diria que esse seria a abordagem inicial. Né? Tá. Aí depois tem mais coisa. Aí depende. Melhorou, não melhorou? Precisa entrar mais a fundo e a gente tem o que a gente chama das lectinas, né? As lectinas estão presentes nos grãos, Nos todos os grãos. tipos de grãos. Eu, Então, ó, eles também. Aham. completamente alérgica a qualquer grão. Eu gostaria de ser vegetariana, mas eu não posso, porque não posso botar um grão para dentro. Só ervilha, lentilha, feijão de todas as espécies. A minha avó tinha isso, eu acho que é um problema genético. Então, e isso aí, às vezes, Bernadette, às vezes é tipo o que falta para a pessoa melhorar, porque, por exemplo, glúten, leite, açúcar industrializado, a pessoa já é uma informação mais comum, né? Que ela tem mais acesso. Mas tá, e agora? Eu já tirei isso, o que falta? O que está me impedindo? O que ainda está contribuindo aí? As lectinas podem ser o grande mecanismo que está faltando aí. Né? Conta para Então, as mulheres, conta para as mulheres aí o que é a leptina, só para elas entenderem, tá? Porque tem gente que não sabe, não conhece essa palavra. então vamos pensar que a planta ela tem um mecanismo de defesa. Então, no reino, na nossa flora e fauna, né? Vamos pensar assim na teia alimentar. Os animais, eles têm para onde correr, como fugir. As plantas, não. Então, elas precisam desenvolver um mecanismo de defesa. Elas não ficam aí esperando o inseto comê-la, né? Então, elas precisam desenvolver. Então, elas desenvolvem armas químicas, que é o que a gente chama de lectinas. Causam envenenamento, paralisia nos insetos. Só que nós temos uma massa corporal muito maior que de um inseto. Então, a gente não vai comer, vai nos envenenar esse alimento. Né? Mas, a longo prazo, consumindo constantemente, isso vai causar, principalmente, alteração da microbiota intestinal. E se a gente está falando de autoimune, a gente está falando de intestino. Não tem como desassociar uma coisa a outra. Uhum. Né? Então, é uma substância que está presente nos cereais, né? Feijão, arroz, milho, lentilha, E grão de geralmente na bico. casca, né? Geralmente na casca, né? Do feijão, do. Na casca ou na semente, depende. 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 Então, depende do alimento. E o processo de cozimento pode amenizar, né, ou diminuir isso. Por isso que a gente deixa de molho o feijão, por isso que a gente cozinha na panela de pressão também. E tem os Tá. que a gente chama de antinutrientes, né? E um desses antinutrientes é
são as lectinas. Então, Tá. tem até um livro que chama, talvez você já tenha lido, que é o Paradoxo dos Vegetais, né, que é o do Steven Gundry. Ele coloca esse nome, porque Paradoxo dos Vegetais, porque, nossa, mas feijão não é bom, grão de bico não é bom, né? Tomate, que tem lentilha, não é bom, sim, eles têm o lado bom, eles têm vitaminas e minerais, mas por outro lado, se a gente for procurar bem a fundo, a gente sempre vai encontrar um lado bom e um lado ruim nos alimentos, né? Então, por isso que eu acho que isso que causa confusão assim nas pessoas às vezes. Por isso que a gente tem que ter uma estratégia, uma abordagem, porque se você capta aqui, capta ali, quando vê você não sabe o que fazer, É. né? Então, você tem que ter um método, uma estratégia a seguir, porque na nutrição, felizmente, a gente tem uma vasta gama de opções de estratégias nutricionais, né? Tem das lectinas, tem os FODMAPs, tem dieta cetogênica, tem plant-based, tem muita coisa boa, né? Mas às vezes para um vai dar mais resultado aquela do que para outro, né? Isto. Então entra E, nessa particularidade. e você, para você saber o que você faz algum, por exemplo, quando chega uma paciente para você com um distúrbio intestinal importante, uma paciente que está com diarreia crônica, que não consegue curar, que já tentou de tudo e tal, e chega até você. Você vai fazer também testes genéticos ou você vai enviar material para descobrir qual é que são os alergênicos, né? O que estão sensibilizando ela? Qual é que são as ferramentas que você se utiliza para poder ajudar mais esta pessoa? Tá. Também tem muita coisa. A gente pode usar o método simples de tentativa e erro, né? Que é Tirando excluir. e Isso é tirando e tentando, né? isso. Que exige mais paciência, mais confiança do paciente, né, para poder se predispor a toda essa estratégia, né? É Tá. mais demorado. Aí a gente também tem o teste de intolerâncias alimentares, né? Eu utilizo um especificamente que analisa 260 alimentos, e aí a gente, né, não fica mais tentando, excluindo este ou aquele, a gente já vai certeiramente que naquele momento aquela pessoa está hiperreativa, né? Tá desenvolvendo intolerância, que é algo momentâneo, né? Lembrando que é diferente de uma alergia que Tá. quase nunca é reversível. As intolerâncias são reversíveis, né? Então Tá. como que a gente muda uma intolerância? Excluindo aquele alimento totalmente e depois fazendo um teste de reprodução. Quer Então dizer, tem como fazer esse teste de intolerância que é sangue, né? tá, então quer dizer, você tira o alimento e depois você reintroduz ele justamente para ver se o corpo vai novamente reagir e rejeitar aquele alimento. Porque daí definitivamente a pessoa vai ter que eliminar aquele alimento da dieta dela, é isso? Ou eliminar por mais tempo ou eliminar totalmente. Por exemplo, o glúten. Não tem por que você reintroduzir, né? A gente não vai começar a digerir bem esse alimento. Agora, tem outros que sim, né? De repente, arroz. Ah, vamos tirar o arroz aqui por 60, 90 dias e depois vamos reintroduzir. Pode ser que você volte a comer arroz, só que você não vai comer mais arroz todo dia, né? Você vai comer se é uma coisa muito importante se fazer, quem tem autoimune, qualquer intolerância e alergia, é fazer rodízio dos alimentos, porque uma coisa que faz com que o seu corpo desenvolva esse mecanismo de hipersensibilidade é a constância. Né? Então, ouvi que ovo é bom, então eu vou comer ovo todo dia, 5 ovos por dia. E ovo é um alimento bem alergênico, né? A Mas clara do poderia ovo, ser, né? A clara do ovo é mais alergênica, né? sim, sempre a parte proteica, né? Então, assim, vamos fazer rodízio, não vamos comer todo dia mais, né? Vamos expandir a visão sobre alimentos, né? Então, não ter aquela visão micro, né? Esse aqui. Tem gente que é assim, muitas vezes, né? Bacana Então, isso bacana isso que você está trazendo, porque é um ensinamento bem simples, mas de grande utilidade. Da pessoa não precisa fazer ovo todo dia, faz 2, 3 vezes por semana,
e nos outros dias vai colocar outro tipo de alimento na mesa, quer dizer, tem que ir, né, trocando os alimentos para que o corpo até Claro, possa respirar um pouco, né, o intestino possa dar uma exatamente, respirada. E aí, exatamente. e aí teve bastante gente que perguntou, Tarles, a questão dos probióticos, né? Porque no meu entendimento e o que eu aprendi, a gente primeiro vai retirar os alimentos que nos inflamam, e aí, num segundo momento, a gente também vai melhorar a flora intestinal, quer dizer, eu quero te fazer a seguinte pergunta: o probiótico sempre vai ser utilizado quando a pessoa tem uma doença autoimune, quando ela chega até você, nesse trabalho que você faz? Ou nem sempre, às vezes só desinflamando, tirando alimentos e mudando a dieta? Que outras coisas você usa? Você usa kombucha? O que você usa aí? As mulheres querem saber, né? Porque sabe que mulher é curiosa, né? Com certeza. A primeira coisa é retirar o que está agredindo. A segunda é recolocar o que está faltando, né? Que é o programa 6S. Pensando em alimento, o que você precisa comer, né? Onde tem fibras pré-bióticas que vão servir de alimento para as bactérias probióticas. Então, às vezes a pessoa retira o que está agredindo, mas tem um prato branco, cinza, né? Então, por que a gente fala tanto de cor? Porque a cor mostra a diversidade nutricional, esse Uhum. rodízio que a gente está falando. Então, consumir fruta e verdura para dar para o seu intestino os pré-bióticos, né? Que vão servir de alimento para as bactérias, senão eu mato elas de fome, né? Senão eu dou condição muito mais para as patogênicas se Claro. multiplicarem. A gente chama de desbiose, né? Quando eu tenho mais bactérias ruins do que boas, eu tenho desbiose. Então, eu tenho que fazer o processo inverso. Então, comer frutas, verduras, raízes são muito importantes para isso, tá? Pensando em suplementação, a gente pode utilizar probióticos. Não necessariamente vai ser uma abordagem inicial, né? Já de primeira, colocar os probióticos, que algumas pessoas podem ter efeitos adversos a eles também, né? Gases, estufamento, a gente tem diarreia, né? Então tem que ver se esse Isso. intestino está preparado para recebê-los também. Então a Isso. abordagem inicial precisa ser alimentar, né? E aí a gente tem uma série de recursos de suplementação para usar aí, como probióticos, né? Que são reinocular bactérias benéficas para o intestino, e também ciclando sempre a cepa, né? Não ficar sempre na mesma cepa, porque senão a gente vai reinocular bactérias boas, mas aí eu posso ter demais um tipo e também vou ter desbiose por conta disso. Criar um desequilíbrio, né? Desequilíbrio por estar usando sempre a mesma coisa. Aí, pensando em estratégias fáceis aí para a pessoa, né? A kombucha pode ser, todos os alimentos fermentados, né? Chucrute, kefir, tem uma estratégia que é o caldo de ossos também, que vai fornecer glutamina, colágeno para preparação intestinal, né, que vai agir como um cicatrizante intestinal. Né? Então, tem. Até Como posso você, ajudar. como você manda fazer o caldo de osso, você manda comprar pronto? Como é que você faz? Não, o caldo de osso é caseiro. Né? Você Caseiro. faz com pé de galinha ou com carne de boi, né, osso bovino, cozinha lentamente ali até virar um caldo mesmo. Né? Eu posso até passar essa receita aí pro pessoal depois, tem no meu vídeo, mas está bem antigo. E usar, né, como uma xicrinha todos os dias ali, antes de uma refeição, para agir como um cicatrizante. Então, usar com o intestino vazio ainda, antes da refeição. Como se fosse uma pré-refeição mesmo, como chama? Uma refeição como entrada, né? Como se Uma fosse uma entrada. entradinha, uma entradinha, uma entradinha. E, Isso, isso. e você também pede para usar glutamina? Pode usar glutamina, excelente.
para cicatrização intestinal. Tem outras, clorela, espirulina, aloe vera. Isso, eu adoro usar aloe vera, clorela, espirulina. Acho. E o É o própolis, Tarles? E o própolis? Como própolis também. você Tem usa muita coisa isso? boa, né? Tem. E aí, reinocular enzimas, né, digestivas, também interessante, se a gente for pensar lá, começa no estômago com cloridrato de betaína, uma enzima digestiva, para agir, ou até mesmo a pessoa tomar um limão, ou estimular a secreção ácida dela, usando um ácido antes da refeição, né, um limão, ou um vinagre, né, uma colher de vinagre de maçã antes da refeição, para estimular justamente essa acidez, para o seu estômago entender que vai chegar Tem, comida. tem uma moça aí perguntando, ela sendo vegetariana, então ela não vai usar caldo de ossos, essas coisas. Qual é a opção para ela colocar colágeno para dentro? Eu não sei se o vegetariano você tem alguma recomendação aí. Dela pode usar a glutamina, né, e os probióticos. Ela não vai ter Ela, esse recurso. ela pode usar a inulina, que ela faz de banana verde também, né? Bate na panela, cozinha na A panela de pressão a banana verde e tal. A Maravilhoso também. biomassa você pode comprar pronta ou você pode fazer. E para fazer a biomassa tem que ser bem verde mesmo, né? Então você tem que ter contato com o pé de banana que está extremamente verde e cozinhar na pressão. Sempre coloca a água na panela de pressão e aí você ferveu e aí você coloca a banana e fecha. Não pode cozinhar lentamente, porque Ah, senão você vai tá. estimular Ah, eu não um sabia disso. Sabe como é que eu fazia? Eu sempre botava a banana na água e aí botava, fechava a panela de pressão e botava para cozinhar. Assim que eu fazia. Então tem que primeiro ferver a água, aí largar a banana e fechar a panela de pressão. Porque senão você vai estar simulando o amadurecimento, né? Ela vai esquentando devagarzinho e aí você vai diminuindo a quantidade de amido resistente que tem muito na banana verde, Ó, né? viu? E aí alguém está perguntando sobre jejum, tá? Se Isso. acho também uma estratégia excelente. Primeiro porque a gente vai estimular uma série de vias de mecanismo anti-inflamatório. Então, se a gente está pensando numa doença inflamatória, tudo que a gente faz nesse sentido vai ser positivo, né? E também porque você vai dar um tempo para o seu intestino, né? Então, se você come constantemente, você está constantemente requisitando o trabalho, né? Intestino, estômago e tudo mais, né? Que é um processo. Imagine quão trabalhoso é para o nosso corpo digerir um alimento, né? Não é só mastigar, ele tem que produzir uma série de substâncias, ácidos, um muco, um monte de coisa, assimilar, absorver, excretar. Então, é algo Enzimas. trabalhoso. Meu Deus, quanto trabalho que é uma digestão. Muito, muito. Então, se você comendo menos, né, com menor frequência, você pode aplicar o jejum intermitente, né, sei lá, 12 horas, 16 horas. Quem tem dificuldade, né, quem está acostumado a comer constantemente vai ter mais dificuldade de iniciar, mas é um treino, né? Então comece treinando, espaçando as suas refeições um pouquinho mais, né? Se você come a cada 3 horas, aumenta para 4, 5, ou faz, em vez de você tomar café da manhã às 7, deixa para tomar às 9, né? Vai treinando essa questão do jejum. Eu falo que nosso organismo é totalmente treinável, né? Então nós Isso. conseguimos fazer isso. Mas se você é acostumado a comer constantemente, seu corpo está acostumado a receber glicose como fonte energética primordial e é muito fácil para ele utilizar isso. Então, isso dá mau humor, isso pode até a pessoa ter hipoglicemia inicialmente, né? Então, vai treinando, espaçando e quando vê, você está conseguindo fazer 16 horas de jejum, né? Entre a última refeição noturna e a primeira da manhã. Que é muito bom porque isso dá um tempo para o seu corpo, né? Não precisar trabalhar nesse sentido o tempo inteiro, né? O intestino, eu falo como se fosse você colocou ali fez
está reformando o piso da sua casa. Você vai, colocou o cimento e vai pisar em cima logo em seguida? Não, você tem que esperar secar. É como se fosse isso. Assim, o intestino. Se você dá mais tempo para ele secar, né, para ele cicatrizar, melhor. E o jejum é uma estratégia nesse sentido também. Nesse Tá? sentido, né? E Tarles, me diz, Tarles, o nosso tempo daqui a pouco está quase chegando no fim, parece que eu tinha que ficar mais umas 2 horas aqui falando contigo, mas olha aqui, ó, as mulheres, quando chegam no climatério e menopausa, nós temos, além disso, muita constipação. Por quê? Porque a gente vê o seguinte, ó, Thales, a tireoide é o nosso terceiro ovário. Então, grande parte dessas mulheres já estão com uma absorção diminuída, às vezes, de ferro a nível do estômago, porque estão com uma hipocloridria, aí uma B12 que está baixa, diminuição de absorção de vitaminas e minerais. Então, a tireoide começa a sofrer, tá? Toda pessoa com envelhecimento vai diminuindo, então, a absorção já a nível do intestino aí de vitaminas e minerais. Tireoide já começa a ficar mais devagar. Aí o ovário também já não está trabalhando tão bem. As estatísticas mostram que o câncer de intestino é o segundo câncer que mais dá em mulheres, certo? Então, quantas mulheres ficaram aí anos e anos com o intestino todo inflamado, comendo um monte de doce, sobremesa, pão e glúten e tudo mais. Aí chega nesse período, desequilibra os hormônios, porque o intestino ele é protegido com hormônios que nós temos. Ou seja, as mulheres que fazem reposição hormonal vão ter menos câncer de intestino do que a mulher que não faz. Então, a gente entra nesse momento aí também de um desequilíbrio hormonal e problema, né? Quem sabe de vir a ter um câncer. E a constipação é uma questão muito séria para nós aí. Qual é a relação da constipação também com a autoimunidade? Aí que eu queria chegar. Você vê um risco aumentado também, porque o intestino está indo mais devagar? Como é que é isso? É um sinal, mas não quer dizer que o contrário não seja verdadeiro, né? Eu tendo o intestino funcionante, isso é até um mito, né? Porque quando a gente fala de intestino para uma pessoa que não sabe o que é, né, essa questão de hiperpermeabilidade e desbiose, ela associa simplesmente com a função evacuatória, né? Então, hoje a gente já sabe que o intestino é muito mais do que um órgão excretor, tudo isso que a gente conversou hoje, né? Então, intestino preso é um fator de risco? Com certeza. Você está reabsorvendo substâncias que deveriam ter sido eliminadas, né? Você está putrefando, apodrecendo ela dentro, né? E reabsorvendo um monte de coisa que não era para estar ali. Mas não quer dizer que eu tendo o intestino funcionante, né, eu indo ao banheiro todos os dias, me diz que eu tenho um intestino saudável, Tá. tá? Então, assim, tem vários. Eu aplico um questionário, que é um questionário de rastreamento metabólico da nutrição funcional. Se alguém quiser procurar, é só jogar no Google aí, que vai achar. E aí a gente pontua ali uma série de sinais e Como é o nome sintomas. desse questionário? Questionário de rastreamento metabólico da nutrição funcional. Tá. Então, você vai pontuando a frequência e a gravidade dos sintomas que você tem, né, da cabeça aos pés, emocionais, inclusive, e aí tem uma pontuação. Então, o legal é agir nesse âmbito, né? Ah, vamos fazer uma estratégia tal. Você estava com 100 pontos, agora você baixou para 60. Então, ainda não está bom? Ainda não está bom, mas a gente está vendo que você está recaminhando para o equilíbrio. Tá. E aí, muita dessas alterações vem da questão intestinal, tá? Mas, lógico, se você tem um intestino que você não está indo no banheiro todos os dias, né? Você está enfesado, né? E o que faz para isso? Além vamos pensar a questão da água, né? Então, o mínimo que a gente tem que tomar é 35 ml por quilo de peso, né? Então,
Se você pesa 60 quilos, aí sim você tem que tomar 2 litros. Se você pesa 100 quilos, você tem que tomar 3,5 no mínimo. Tá, Né? E as pessoas normalmente subestimam essa quantidade. Elas superestimam. Você pergunta, ela fala que toma tanto, mas quando ela vai medir, ela não toma. tá. Né? As próprias fibras, né? Porque a gente tem que consumir 25 gramas de fibra e é difícil bater isso até para uma pessoa que se alimenta bem. Não é fácil bater 25 gramas de vinte e fibra. cinco gramas de fibra, né? E entra junto, quando você fala em 25 gramas de fibra, entra junto a fibra que tem no aipim, na batata doce, entram essas fibras junto também? Sim, Né? os tubérculos, né, as raízes são ótimas nesse sentido também, não só a salada e fruta, né, Tá. mas os tubérculos são Tubérculos também, né? isso. Até aí a gente falou de lectinas, né, se você começa a diminuir, né, arroz, feijão, lentilha, começa a aumentar batata doce, cará, inhame, né, Isso, aí tem bastante fibra pré-biótica, né, isso. justamente nem todas as fibras são pré-bióticas, mas no caso, as que tem, né, nas raízes, muitas delas são. E exercício, né? Porque você vai estimular a motilidade intestinal. Então, hoje a gente fica muito tempo sentado. Se eu não for fazer exercício, talvez assim como você, a gente fica sentado o dia inteiro, né? Isso. Então, nosso corpo é para se movimentar. Então, se eu não tenho esse mecanismo, esse peristaltismo, que é o mecanismo de expulsão de fezes, pelo meu andar, né? Seja o que for fazer, não tem como, né? A gente fica parado. Então tem que se movimentar. Então, se eu pudesse dar essas dicas simples, né, para a pessoa rever no seu dia a dia se ela está se movimentando, se ela está se hidratando, se ela realmente está batendo 25 gramas de fibra. Então, ó, E nós a já questão estamos. emocional. Olha, a gente está chegando no nosso horário, tá? Mas nós vamos ter que continuar essa conversa outro dia. Olha aqui, ó. Se tu pudesse, não sei se tu quer dar uma mensagem para nós assim sobre as doenças autoimunes, o que que tu diria para nós assim, numa frase ou numa mensagem? Ah, eu vou falar uma frase que eu gosto muito, que inclusive é de um conterrâneo seu aí, o Dr. Gabriel de Carvalho, que é um Tá. nutricionista. E ele fala a seguinte frase, que é: a cada garfada o seu destino está sendo traçado. Né? E essa frase assim, me impacta muito. Né? O poder que ela tem, realmente a verdade que ela traz. Né? Então, muitas vezes, eu entendo que é difícil, né? Um desafio para a pessoa entender quão grandioso é o poder alimentar, porque às vezes a nutrição vem muito associado a emagrecimento, estética puramente, né? O alimento, ele é muito mais do que um balanço calórico positivo e negativo, emagrece e engorda, né? Ele realmente, toda a nossa bioquímica, todas as nossas funções celulares são intermediadas por nutrientes. E ao você entender isso, é que tudo que você precisa para o seu corpo funcionar precisa de nutriente. Então, se falta um, vai faltar tudo. E quando a gente quanto mais jovem a gente é, eu gosto de usar essa analogia, é como se fosse um carro, né? Então, quanto mais jovem a gente é, eu posso ter um carro novo e fazer mau uso dele, né? Colocar combustível, trocar peça, dirigir loucamente, né? Esse corpo vai dar conta, porque ele é jovem e ele dá. E à medida que a gente vai envelhecendo, e você trabalha, né, com essa questão da menopausa, a gente está envelhecendo a partir do momento que a gente nasce, né? Então, chega um momento da vida que o corpo começa a cobrar, né? A conta chega da nossa vida. E a conta chega dependendo de como a gente viveu antes da conta chegar, né? Então, quem já está mais velho já está vivendo as consequências de como viveu, mas e quem é mais jovem pode mudar isso daqui para frente. Mas nunca é tarde para começar a mudança. Nunca é tarde. Eu já atendi pacientes que mudaram totalmente o seu estilo de vida e já eram idosas, né? Porque entenderam essa necessidade, entenderam o impacto e experimentaram, fizeram o teste. Faz o teste, né? 10 dias, 15 dias já é o suficiente para você ver os primeiros sinais de uma alimentação mais livre. Então,
pense nisso. Tudo é movido por nutriente, não tem como. Isso aí. Então, Tarles, olha, quero te agradecer, porque foi maravilhoso a sua contribuição aqui, foi maravilhosa, você nos ajudou muito, e principalmente trazendo o seu conhecimento, que é enorme, tá? É importante para nós, e confirmando as coisas que a gente já fala aqui em termos da importância da alimentação, da importância de nós evitarmos determinados alimentos, né? E do quanto que nós hoje em dia estamos adoecidos por todo essas escolhas erradas que a gente fez até hoje, e ainda o nosso planeta está, né, com problemas muito sérios, né, de toxinas, de agrotóxicos, de venenos, de águas contaminadas, e nós temos que, no meio de tudo isso, tentar sobreviver, né? Mas aí a gente tem que fazer a nossa parte, que é o que você nos sugeriu hoje aqui, com muita eficiência, tá? Então, te agradeço. Obrigada a você pelo convite. A gente está sempre disseminando essa informação e plantando uma sementinha dentro de todo mundo aí da mudança. Você atende consultas online também, né, Tarles? Isso, atendo consultas online. Foi até uma grande evolução aí do nosso conselho depois da pandemia, que não era permitido. E atendo consultas online e tenho também um curso, né, para pessoas com doenças autoimunes, né, que Maravilhoso. de tempos em tempos eu abro inscrições aí, então quem quiser me segue que mais para frente vai ter novamente. Muito obrigado, viu? Então, até a Obrigada, próxima. Obrigada, Bernadette. Até mais, gente. Até mais, gente. Muito obrigada a todo mundo que estiveram aí conosco, tá? Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.